Olá, bom dia. A meditação, queridos, que eu tenho hoje nesta manhã com vocês é a respeito de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, o versículo 7, 8 e 12, que nos diz o seguinte: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Versículo 12 diz: irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração mau e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Queridos, na época que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, levando-os para o deserto, era para que ele pudesse tirar o Egito de dentro do coração deles. Isto é, era um coração mau, um coração perverso, um coração idólatra, um coração que buscava o seu socorro em outros deuses, deuses falsos, porque há um só Deus. Queridos, quando Deus separou Abraão para que dele fizesse uma grande nação e por conta da sua descendência também viesse o Messias, o enviado de Deus, o povo que assim o recebesse precisaria ter o entendimento que havia um só Deus e há uma palavra que Deus disse e que fica gravada e que é declarada pelo povo de Israel nos dias de hoje, que é o seguinte: Shema Israel Adonai Elohim Eloheinu, significa: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deus procurou, queridos, trabalhar essa verdade no coração dos filhos de Israel para que eles não caíssem no engano de olhar para outros deuses, porque os outros deuses são falsos, são mentirosos e eles não têm como responder ao propósito de vida que o Criador tem para a humanidade. E naquele tempo o Senhor os leva para o deserto para que eles pudessem ter os seus olhos única e exclusivamente voltados para o Senhor e não a outro. E aqui, queridos, no livro de Hebreus, estudiosos dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ele diz o seguinte: meus irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós se mantenha com um coração mau e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Essa expressão pode ser dita de tal forma: cuidado. Se o teu coração está se inclinando para outros lados, que não é o Senhor, arrependa-se, isso é, volte-se, converta-se, volte-se novamente para o Senhor. E se o seu coração ele tem um poder latente em que você não consegue se dominar, então clame, peça ao Senhor socorro, para que converta, para que transforme o seu coração, para que se cumpra em você a profecia dada a profetas que um dia o Senhor disse, né? Eis que darei a vocês um coração novo, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, isto é, em outras palavras, um coração que tenha sensibilidade para ouvir o Senhor. Queridos, os apelos deste mundo são muito fortes, são muito grandes, sim. Mas a palavra de Deus diz que não existe tentação que não seja humana, da qual Deus não nos deu escape. Eu só vou ter o poder de escapar se eu estiver em Deus, se o meu coração estiver voltado para Ele. Para isso, eu preciso, você precisa se manter focado em um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabem por quê? Eu vou ler agora num outro texto para vocês, no livro de Jeremias, capítulo 17, queridos, versículo 9, que diz assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável
do que o coração humano e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? No versículo 10 diz o seguinte: eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender a cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Queridos, Deus nos criou um ser independente. Deus nos criou com o livre-arbítrio. E nós estamos suscetíveis a influências que podem não ser o Senhor. E às vezes nós achamos que está tudo certo, que eu apenas estou fazendo o que se inclina no meu coração. E aí Deus já aponta, olha, o coração humano, ele é demasiadamente corrupto, ele é tendencioso para o mal. Queridos, eu não posso dizer o contrário para vocês. Deus é conhecedor da raça humana e do que causou o pecado na queda lá no Jardim do Éden. E nós herdamos. Talvez você me diga isso, mas eu não tenho culpa do pecado de Adão. Eu não tenho culpa de ser descendente dele, de ter herdado a genética dele. Concordo com você, 100%. Você e qualquer ser humano não tem culpa do pai que foi Adão. Não tem culpa. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que se voltam para o Senhor se tornam a noiva de Cristo, os filhos de Deus. E sendo a noiva de Cristo, como a palavra diz que ele virá buscar a sua noiva, né? Eu quero dizer para você, você pode não escolher o pai, mas você está na sua autonomia escolher o noivo. E você pode escolher Jesus. E é Ele que vai transformar o seu coração, porque Ele conhece o coração humano. E quando nós recebemos Jesus, nós o recebemos no nosso coração, onde tudo começa. E a Bíblia diz que quando recebemos a Cristo, queridos, somos feitos nova criatura. Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá um novo espírito e ainda coloca sobre nós o seu Espírito Santo. Por isso, queridos, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, para que você se volte para Ele, para que você não alimente a sua alma das podridões que esse mundo oferece, por mais enfeitadas que elas sejam, você poderá se perder eternamente. Mas hoje, o dia que se chama hoje, Deus está te chamando para te dar uma nova vida e uma nova esperança. Fecha teus olhos, eu quero orar com você, e se você entendeu, se você ouviu a voz do Espírito Santo nesta manhã, entregue o seu coração a Cristo, volte-se para Ele e peça: Senhor, batiza-me com o Teu Espírito Santo, que Ele venha revelar a grandeza do Salvador na minha vida, que é Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, somente o Teu Espírito Santo, a Tua palavra diz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de estarmos separados, de aceitarmos a ideia de ter uma vida sem Deus, da justiça de que podemos ser justificados em Cristo Jesus e do juízo de que um dia em Cristo estaremos livres desse juízo, mas sem Ele já estamos condenados. Ajude que cada um hoje possa ter a sensibilidade, dá esse coração novo a este amado, a esta amada que está me ouvindo, para que possa desejar ter uma vida de relacionamento, mas íntimo, muito íntimo, com o Teu Espírito Santo. Isso nós te pedimos, Pai, para que ele verdadeiramente possa viver o sábado de descanso de Deus, um final de semana de graça sobre graça, vendo e se encaminhando cada vez mais para conhecer a glória do Senhor. Pois, Senhor, Tu nos chamou para usufruir da Tua glória na eternidade, a começar aqui, quando recebemos e quando damos ouvidos ao Teu Espírito Santo. Isso nós te pedimos, no nome de Jesus.
Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente refletir em que escolhas você está vivendo, em que inclinações e para que lado seu coração está indo, e que você hoje ainda há tempo de você se arrepender, de voltar-se para o Senhor e recomeçar a sua vida com Ele. Beijo no seu coração.